Tá filmando? Tem que filmar, senão dá. Vai dar. É que tá ao vivo que eu. Pera aí. Olá, Florindo, sou Tupão. Esse é o canal no YouTube do Florindo. Eu estou aqui com o Renan Lemos. Olá. Head Coach da R21. E ele vai falar um pouco, se apresentar e falar um pouco do trabalho dele aí pra gente. E antes disso, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, é de graça. Se inscreve no canal pra ficar de olho nas novidades, ativa o sininho que tem aí embaixo para ficar atento às novidades, que toda semana a gente compartilha as coisas boas que acontecem por aí. Curte e comenta se você gostou da entrevista, quem você gostaria que eu trouxesse, porque eu quero trazer mais vítimas para esse rolê aqui, porque a gente é o quê? Vítima? Vítima. Ué? Sempre temos vítimas novas. E conto com a participação de vocês para trazer o próximo coach. Ou outras pessoas. Quem Talvez, sabe? né? Renan de novo. Quê? De novo? Não. De outras formas piores. Vamos lá, Renan. Fala um pouco sobre você. Então, prazer, meu nome é Renan Lemos, né? Sou coach e proprietário aqui da R21 Treinamento Funcional. Na verdade, eu sou meio complicado, meio difícil de falar um pouco de mim, eu tenho dificuldade de falar disso. Mas, falando na parte da minha profissão, né? Comecei na educação física lá em 2009, tem exatos 10 anos que eu entrei na faculdade de educação física, licenciatura. Fiz no Centro Universitário Moacir Rader Bastos, lá em Campo Grande. Fiz a licenciatura de 2009 a 2011. Depois de um tempo, comecei a trabalhar em escola, assim que eu me formei. Fiz estágio em ótimas instituições, por exemplo, a Fundação Xuxa Meneghel foi uma delas. Fui professor estagiário do programa Segundo Tempo. Tive bastante experiência nessa área, trabalhei em escolas também, em estágio em várias escolas. Foi que me deu bagagem na parte pedagógica, né? Como dar aulas, como planejar aulas. Isso foi muito bom, essa experiência na instituição e nesse programa que tinha na época. Fiquei um tempo parado logo depois. Fiquei uns 2 anos, 1 ano procurando emprego, fiquei desempregado, né? Acabou o estágio, tive que correr atrás de emprego e comecei a trabalhar em projetos e depois logo fui trabalhar em academia. Eu não tinha intenção de trabalhar com academia, com a parte de treinamento físico, não tinha esse interesse porque meu sonho era dar aula em escola e comecei a despertar um interesse nessa área. Foi logo depois de um bom tempo trabalhando, que eu fui entrar na faculdade do bacharelado, né? Fui fazer, agora tenho que fazer o bacharelado porque eu queria trabalhar nessa parte de treinamento físico, personal trainer, e eu vi o quanto que o mercado necessitava de profissionais na época, né? Até porque na época em que eu fiz a faculdade da licenciatura, o professor de educação física licenciado, ele podia trabalhar no salão de musculação, na época. E existia um respaldo legal até, e depois isso caiu, né? Então a lei passou a ser mais rigorosa e falaram que realmente tinha que ter o bacharelado. Então corri atrás do bacharel, fiz o bacharel antes que trocassem essas coisas e passei a atuar depois nessa parte de personal trainer e treinamento físico e cheguei onde eu cheguei. Acabei a faculdade na Universidade de Castelo Branco, lá em Realengo, que eu fiz, né? Foram 2 anos. Games? Teve o Ash Games lá na minha casa, eu gostei muito. E foi lá que eu me formei, lá que eu conheci outros profissionais top também que existem no Rio de Janeiro. E foi lá que eu conheci a possibilidade de fazer a pós-graduação na UFRJ. E eu fiz a minha pós na UFRJ e foi em Ciência da Performance Humana, que é voltada para a fisiologia do exercício. Queria fazer outras pós, só que aí eu preferi voltar para a minha profissão, né? Trabalhar na área, né? Botar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E lá que eu reconheci o Igor, né? Porque Nós fizemos referências. O Igor, a gente chegou a trabalhar junto numa academia aqui em Itaguaí, só que ele trabalhava num horário, eu trabalhava em outro, então ele saía e eu chegava, só me esbarrava com ele. E na pós-graduação, eu tinha o telefone dele, o WhatsApp dele guardado no meu celular, só que eu nunca falava com ele. E na pós, logo depois que eu entrei na pós, eu vi que adicionaram uma pessoa no grupo do WhatsApp da pós, adicionou alguém que eu tinha um contato. Eu falei, mas quem é esse cara? Aí como eu falei, trabalhei com esse cara. Aí a gente ia e voltava sempre junto, ele morava em Itacuruçá, eu sou de Itaguaí,
Então ele passava aqui em Itaguaí, pegava e levava lá para Pós. Então conversa foi, conversa vai e volta, conversa vai e volta. E a gente trocava várias experiências e sonhos também, a gente falava que a gente queria fazer. Quero trabalhar com treinamento funcional, quero trabalhar com LPO, quero ser professor de CrossFit, quero ser coach, pô, tenho vontade de fazer isso, tem equipamento e tal. E foi indo. E ele montou o negócio dele lá, montei meu negócio aqui. Isso é testação, inclusive ele se lascou nos olhos aí, só vocês procurarem no canal tem vídeo dele também. Hoje estou trazendo o Renan, os dois são muito amigos, né? Sim, e um sim. foi pro CrossFit e o outro está no treinamento funcional, mas eles conseguem integrar, né, as Isso. duas áreas. Isso é muito bonito, é amizade na área, não tem essa coisa de concorrência assim, de cada um faz o seu, cada um tem o seu jeito de ensinar, é a marca de cada um, né? Acaba sendo isso. E como é que você foi parar nesse mundo de funcional? Porque hoje você é conhecido muito pelo seu trabalho na R21, né? Isso. Então, o treinamento funcional eu caí de paraquedas, na verdade. Foi um colega que me chamou para poder dar aula de treinamento funcional aqui no Parque Municipal de Itaguaí. Vai lá dar aula de treinamento funcional, você já é formado em educação física, no bacharel, você já pode dar aula de funcional e tal. Mas eu falava, o que é funcional? Não, é um circuito que você chega lá, bota uns cones, bota uns exercícios e bota em circuito que a galera gosta. Mas o que é um treinamento funcional? Eu só aprendia musculação, ginástica. Na época que eu estava no bacharel da Castelo, estava começando a aparecer o CrossFit, entendeu? Então eu tive uma cadeira de aula coletiva que deram uma aula de CrossFit lá para a gente poder experimentar. Só que ninguém ali nunca tinha visto. Foi uma menina que fez, que viu e decidiu colocar na aula e o professor gostou. Nem o professor estava tão inteirado, né, nesse negócio. Foi em meados de 2013, 2014, 2014. Então não estava tão difundido como está hoje, entendeu? E eu não sabia o que era o tal do funcional. E falei, vou fazer um curso disso, né? Se eu vou dar aula disso, vou fazer um curso disso. Aí procurei na internet, vi referência e fazer um curso de treinamento funcional. Passei 3 dias. Aí que eu fui entender o que era o treinamento funcional, que existe uma metodologia, existe uma forma de trabalho, existe uma história por trás disso. E não é só o circuito como a gente entende, né? Não é só circuito. O circuito é um método de treinamento como qualquer outro que você pode aplicar tanto na musculação, numa aula coletiva, ou mesmo no treinamento funcional. Ele é um circuito, né? Mas o treinamento funcional trabalha com diversas coisas. Às vezes a gente pensa funcional e imagina aquela velha história, aquele cone, alguém correndo... Que não pega pesado, que não pega peso, isso é um grande mito. O treino do Renan é diferente, é um treinamento funcional diferente, é uma metodologia que ele criou, né? Sim. E é por isso que é diferente, a R21 tem a impressão dele, é Renan, né? 21 que é aniversário. Mas é isso. Eu queria que você falasse o diferencial que você traz no seu funcional, porque as pessoas percebem muito que é diferente. Às vezes sai de uma experiência de funcional, sai de uma experiência de CrossFit, se apaixona e fica. Porque o que acontece? Como eu falei, o treinamento funcional, as pessoas têm aquela coisa mais do aeróbico, o treino aeróbico. O treino aeróbico faz parte do treinamento funcional. O treino funcional, que é um treino que seja funcional para alguém, tem que ter sentido para aquela pessoa. Então, não é só você ficar em cima de uma bola fazendo agachamento, não é você ficar fazendo prancha em cima de uma bola ou de um jumbozu. Não é só isso. Existem outras coisas que englobam o treinamento funcional. Por exemplo, treinamento com peso, né, que é o agachamento. Existe até mesmo forma de a gente trabalhar com o treinamento de LPO, que é o arranco, arremesso. Então tem todo um... E dá pra ganhar massa treinando no funcional. Faz treinamento para poder ganho de massa, ganho de força. O treinamento funcional serve para você preparar atletas de corrida, atletas de luta que fazem treinamento funcional. Você tem até mesmo vídeos do Medina, o surfista, ele tem treinamento funcional que é voltado para ele, específico para ele, para que ele possa desenvolver bem a sua habilidade principal, que é o surf. E tem luta, tem golfe, tem tudo. Né? O treinamento funcional ele é um método de treinamento, assim como tem a musculação, assim como tem spinning, assim como tem outros tipos de métodos de treinamento, que ele pode ser englobado em tudo. Ele vai atender, no personal trainer, ele pode atender as particularidades de uma pessoa, as dificuldades até que quem ela faz tem. musculação pode dar um grande suporte. Pode dar um grande suporte. Eu tenho alunos que fazem musculação, já fizeram musculação, saíram e ficaram só aqui. E eles falaram que na musculação eles conseguiram elevar a carga, eles conseguem ter mais resistência nos resistência, fortalecimento. Eles aumentam a consciência corporal dele, então o desempenho dele vai melhorar.
entendeu? E como você falou, o R21, da onde que saiu o R21? R21 foi um nome que nasceu em 2009, eu estava chegando em casa, depois da faculdade, depois de um dia de trabalho, faculdade. Minha mãe resolveu conversar comigo, eu só tinha 4 horas para poder dormir. Dentro dessas 4 horas, minha mãe me alugou por 30 minutos para poder falar da vida. E eu fiquei lá conversando com ela. E ela ficou falando, nossa, eu sei bem que você podia abrir uma academia. E na época, não, meu sonho é ser professor. Eu quero que as pessoas sejam educadas, que as pessoas sejam pessoas melhores através da atividade física. Eu tinha uma ideologia em cima daquilo. Não quero trabalhar com isso. Não quero que as pessoas fiquem com padrões estéticos totalmente errados. Eu tinha uma ideia dessa. O esporte vai além disso, né? O esporte vai além disso. E era isso que eu tinha na cabeça. Mas eu queria formar educadores, formar cidadãos. Joga no Google. Pessoas melhores. Pessoas melhores. Através da prática de física e jogos colaborativos. Jogos. Eu queria trabalhar dessa forma, entendeu? E minha mãe falou, mas você não coloca na academia, seria legal? Pô, eu pensei até no nome. Eu falei, que nome, mãe? Você não bota R21. Mas por que R21? Porque você é Renan e 21, porque você nasceu no dia 21 de outubro. Não, quem tem 21 não, porque já é velho. Eu vou pagar uns bancos por causa disso, tô sabendo. Aí ela deu essa ideia foi lá em 2009, entendeu? Aí quando eu decidi abrir um negócio, falei, pô, que preciso de um nome. Que nome que eu vou colocar? Comecei a pensar em nome. Aí o cara que me ajudou a fazer a logo falou, cara, pensa no nome. Eu falei, não tem nome, tenta um nome pra mim. Aí ficou. Eu lembrei, caramba, R21. Seria legal, porque ele falou que eu queria que fosse algo mais impessoal, entendeu? Não fosse o meu nome, entendeu? Tipo, Centro de Treinamento Funcional Renan Lemos. Eu falei, não. E o Instituto, né? Instituto que é assim, eu não quase Instituto Chaves Xavier para jovens superdotados. Não, mas eu pensei, não, eu quero uma coisa mais simples, entendeu? Em que as pessoas podem lembrar de mim, mas o meu nome não esteja ali. Eu falei, pô, R21 é melhor. A gente pensa que é 21 porque é o DDD do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro 21. Não tem nada a ver com isso. É por causa do meu nome mesmo, que tem o nome da R21. Então foi por isso que eu acabei entrando, fui estudando, fiz outros cursos, não foi só esse. Fiz curso de HIIT, fiz curso de LPO com o Carlos Aveiro lá no Cefam. Fiquei 3 dias lá fazendo curso de LPO. Pretendo voltar nele para poder fazer mais um curso de LPO de atualização. Apesar que eu não aplico o LPO integralmente nas minhas aulas, só que eu aplico alguns princípios do LPO na minha aula, uso alguns exercícios, alguns movimentos, não trabalho ele todo, né, por questões minhas mesmo, acho que eu não vejo tanta necessidade de aplicar o LPO, eu uso a dinâmica, é bem legal trabalhar dessa forma, só que o LPO todo eu ainda não trabalho, por 2 motivos, né, questão de necessidade e questão de espaço. O LPO também é uma atividade que requer espaço maior, e eu trabalho com um lugar menor, tenho um espaço menor, atendo poucas pessoas por hora e ainda não me permite eu fazer os movimentos de LPO de forma mais livre, entendeu? Que muitas pessoas possam fazer. Então tem uma certa limitação com relação a isso e questões pessoais minhas também, que nesse momento acho que não é legal eu trabalhar o LPO. No funcional, a gente tem aqui também alunos de várias idades, tem criança, né? Sim. Você também trabalhou com um aluno do autismo, né? Sim. Você também trabalha essa questão, sim. Idosos, tem o Semperfit, né? Tem a modalidade do Semperfit que eu criei, que é o treinamento funcional com baixo impacto, voltado mais para fortalecimento da região central do corpo, que é a região do core. Então trabalha abdômen, glúteo, lombar. Aí faz um trabalho mais global também de exercício, né? Faz exercício de agachamento. Tem gente que não pode trabalhar com impacto, né? Não, exatamente. Impacto, e não só em alto impacto. Como treinamento funcional, em alguns momentos existe aquela parte mais dinâmica do treino, em que a gente agacha, levanta, vai pro chão, faz abdominal, levanta, pula na barra. Tem pessoas que não podem ter essa dinâmica toda, porque o cara tem o joelho errado, tem a coluna, tem uma hérnia, então essa mudança brusca de posicionamento do tronco. Pode ser. As pessoas têm essa dinâmica, acaba atrapalhando ela, entendeu? Ela tem dificuldade em ir para o chão, tem dificuldade em levantar, então a gente trabalha sempre no mesmo plano. Faz todos os exercícios que possa fazer em pé, todos os exercícios que possa fazer no chão, para depois voltar a ficar tudo em pé. Então a gente tem esse cuidado com essa turma. Mas essa turma é mais especial porque as pessoas que têm mais de uma limitação, né? Às vezes a pessoa tem problema na coluna, problema no joelho e pressão alta, por exemplo. Então
pacote. Então ela tem uma série de problemas de saúde e ela precisa fazer atividade física, então ela vai para essa turma. Quando a pessoa tem, por exemplo, um desvio postural, tem uma hernia de disco, tem hernia de disco, tem uma condromalácia, condropatia, até tem diabetes. A diabetes, o cara, existe umas... A diabetes, ela tem uma limitação com relação à metodologia do exercício, entendeu? Agora, quem tem limitação física, por exemplo, artrose, artrite, hernia de disco, são limitações físicas, ele não consegue fazer determinado exercício. O diabético, ele pode fazer qualquer exercício, mas ele tem que tomar cuidado com alguns pontos. A parte metabólica. Sim, a parte metabólica, porque senão, dependendo do exercício que ele for fazer, ele pode ter uma hipoglicemia, ou não, entendeu? Ele pode chegar treinando e depois dar uma baixa de hipoglicemia e o cara não consegue mais fazer exercício, entendeu? Ou se ele tomar muita insulina, se ele for tipo 1, se ele for tipo 2, ele tem que tomar observar alguns pontos, entendeu? E voltando a falar, as pessoas que têm, às vezes, só uma limitação, ele consegue fazer na turma convencional, na turma normal, né, entre aspas, né? Então ele tem as limitações dele, vai fazer o treino normal, né, com algumas limitações, o padrão de movimento dele vai ser ajustado de acordo com o seu grau da lesão. Eu tenho um aluno que tem fibromialgia, da manhã eu tenho uns 3 ou 4 pernas de disco, às vezes até em 3 pontos diferentes na coluna. E hoje eles fazem deadlift, com uma carga boa para eles de treino. Antes a carga adaptada para a lesão, depois agora adaptada para o condicionamento físico deles. Tem alguns exercícios balísticos que eles não fazem por conta da coluna, que é tipo kettlebell swing, seja acima da cabeça, seja kettlebell swing que vai até o peito, né, o russo e o americano. E alguns exercícios de potência que eles ainda não fazem justamente por causa da pressão, da pressão que eles fazem, da força que eles imprimem à frente. Então, ainda não estão chegando nesse ponto, mas já caminharam, já tem boa estabilidade. Uma das minhas alunas até mesmo, com hernia de disco, fez uma corrida de 5 km, foi muito bem, né? E ela, lógico, fez a corrida, ficou muito cansada, ficou uns 2, 3 dias cansada em casa, mas ela tem 3 hernias de disco na lombar. Ela chegou aqui, ela não conseguia nem agachar, fazer um agachamento sem carga, sem sentir dor na coluna. Então, isso foi um trabalho de fortalecimento, mobilidade, consciência corporal. Então, uma coisa que eu ensino para os meus alunos você tem que saber pegar peso no chão. Se você não sabe pegar peso no chão, você não está pronto para fazer um deadlift. Se você não sabe pegar um peso no chão, você não está pronto para fazer um snatch, você não está pronto para fazer um thruster, fazer um desenvolvimento, nada. Por quê? Porque você já começa o exercício fazendo errado, entendeu? Então a gente tem que ter posição para pegar peso no chão. Ah, mas é só uma caneta. Ah, mas são 30 quilos. É a mesma coisa, você tem que agachar para pegar o peso no chão. E eu ensino para todo mundo dessa forma. O aluno iniciante, eu chego com carinho, olha só, agacha, pega o peso no chão. Quando o aluno já é mais antigo, já é na base do burpee, não tem conversa, pegou errado. Não tem carinho, só toma na cara, sem luva. É, isso aí. Pegou o peso errado, eu vi pegando o peso errado, parceiro? Já fiz isso. Bota o peso no chão, paga os seus burpees aí. São muitos. Porque você pegou o peso errado no chão, você tem que lembrar, tem que agachar. Só por causa disso, muita gente melhorou. Eu tenho uma aluna nova que tem hernia de disco que chegou, e só de eu ter falado para ela poder mudar o padrão dela, de movimento do dia a dia dela, porque também envolve essas questões, não adianta nada a gente fazer tudo certo na academia e em casa você faz tudo errado. Entendeu? Aqui o padrão de movimento é certo, você agacha, você levanta o peso certo, chega em casa, para pegar um peso no chão você agacha errado, para botar um peso você bota errado, entendeu? Você faz rotações desnecessárias. E os movimentos do dia a dia são importantes serem feitos corretamente. Isso aí, então é consciência. Então a pessoa que tem hernia de disco tem essa limitação de fazer rotação, entendeu? Então ela tem que saber o que ela tem que fazer, entendeu? Aí isso, só nessa brincadeira ela já está 2 semanas sem sentir dor na coluna por causa disso. E largou a musculação. Seguimos sem lesão, né, Renan? Seguimos sem lesão. Seguimos sem lesão, estamos aqui com 0 lesões em todo o tempo que eu estou aqui. Não desenvolvi nenhuma lesão em nenhum aluno, né? E aqueles que estão vindo de lá para cá, de outros lugares para cá, estão se sentindo melhor, porque a gente também tem um trabalho de regressão dos exercícios, né? Então eu não cobro o mesmo padrão de exercício de um aluno avançado para o aluno iniciante. E o aluno iniciante tem vários outros, às vezes um aluno que é avançado, mas tem exercícios que ele não faz. Tem aluno que é iniciante que consegue fazer coisas que o avançado faz. Então, a gente tem esse trabalho, a gente observa o aluno e fala, você tem capacidade de fazer um pull-up. Você ainda não consegue fazer um pull-up, mas você já consegue fazer um body roll, vamos fazer um TRX, né?
Levantamento de peso, tem gente que vai fazer o deadlift com barra, tem gente que faz com kettlebell, tem gente que vai com 2 kettlebells, mas ele não faz com a barra, entendeu? E a gente segue essa progressão. Progressão não é só carga, é de nível de dificuldade do exercício, entendeu? Complexidade. Então, tem uma metodologia toda por trás disso. Muito bom. Tá tanto orgulho do meu coach, vou deixar a parte 01, né? Hashtag 01. Né? O 01 que foi entrevistado por segundo, mas é o 01. A gente deixa melhor. E uma vez, enfim, vai fazer pagar burpees. Eu tô com uns 40 burpees nessa conversa aqui. Pois é. Então, Renan, divulga suas redes sociais. Sim. Sua também, né? As pessoas que seguem a R21 também querem seguir o coach da R21. Sim. Então, eu tô lá tem o Instagram do @R21. Vai ter aqui na descrição tudo que vocês querem saber. Mas vai estar por aqui, deve estar por aqui em algum lugar. É @R21CTF e a gente divulga lá os nossos calendários. A partir de agora vamos entrar com mais força nas redes sociais. E você pode nos seguir lá, mandar mensagem por lá, que depois a gente direciona para o nosso WhatsApp. Lá também tem um link do WhatsApp, esqueci. Tem um link do WhatsApp lá para você sair embaixo. Gente. Caso você queira tirar dúvida, marcar aula experimental, é só chamar lá. E Renan faz planilhas personalizadas também. Eu faço também, eu já estou entrando na questão da consultoria à distância. Aulas. Funcional esse menino, faz tudo. A gente vai trabalhar agora com aulas com treinamento à distância, né? Tem vários tipos de programas de treinamento, desde as fichas de exercício até o acompanhamento mais próximo, desde treinos de corrida, caso você queira aumentar o seu tempo de corrida, o seu pace, ou treinamento em casa, eu quero fazer um treinamento funcional em casa, você pode me passar, tem planilha para você fazer em casa, planilhas de mobilidade, flexibilidade. Até para os crossfiteiros, né? Você desenvolve uma mobilidade, você faz um pull-up melhor, faz um negócio diferente, então funcionar para todo mundo. Temos essa questão, né? Eu trabalho exatamente dessa forma e a gente está desenvolvendo agora essa parte, conteúdos digitais também, entendeu? E uma coisa também que é muito importante a gente tirar, que é a dúvida, treinamento funcional, crossfit. Que polêmica, puta que pariu, toda semana. Treinamento funcional é crossfit ou não? É a mesma coisa? É um crossfit mais leve? Eu sempre quis falar disso, né? Sempre quis falar disso. É a grande dúvida. É a grande dúvida. Todo mundo me pergunta, mas é crossfit? A gente me fala, mas é crossfit mais leve? Não é